Bom, a gente está aqui hoje com o Léo Soldon, que é o fundador da Escola Caloanã de Vela. A gente está fazendo uma parceria agora para a regata de travessia Ubatuba-Ilhabela. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a trajetória do Léo, como também, enfim, o meu relacionamento com ele como aluno e sobre a Caloanã e também, eventualmente, um pouco sobre a Collecta. Então, Léo, eu queria entender um pouco, assim, como você começou a velejar, como que a vela entrou na sua vida. Então, primeiro, obrigado por me convidar para essa conversa. Dá para a gente também a oportunidade de representar a Collecta nessa regata Ubatuba-Ilhabela, que é uma das regatas mais tradicionais e bonitas assim do litoral do Sudeste. Cara, a vela entrou na minha vida, eu ainda era muito moleque. Para falar a verdade, eu nem lembro, porque o meu pai me levou... Meu pai tinha um veleiro, que era um Vela Mar 22, lá em Angra. E comecei a velejar assim, passeando com ele. Depois que eu comecei a ter essa primeira vivência direto na vela de oceano, né? Aí eu comecei a perceber que tinha que dar uma passadinha no monotipo, porque eu era muito garoto ainda, eu devia ter ali uns 6, 7 anos. Uhum. E aí ele me levou, a gente começou a fazer um Optimist, também em Angra, lá no condomínio, no Bracuí. E foi assim que a coisa começou, cara, e nunca mais parou. Eu não vou te dizer que nunca mais parou, porque eu tive um hiatozinho ali, quando eu cheguei nos 20 e poucos anos, que é aquela época que você começa a olhar para outras coisas. Sim. E foi quando eu fui morar fora e tal, e aí eu tive esse hiato aí. Mas a vela sempre esteve presente na minha vida, de uma forma ou de outra, desde aí dos meus 6, 7 anos de idade, por influência do meu pai. Eu também comecei a velejar por influência do meu pai, não sei se te contei, mas ele não é velejador, só que ele sempre achou legal, assim. A gente ia bastante pra Paraty e aí ele foi influenciando a começar a aprender a velejar de laser, então... Eu não sabia isso, não. Ele não é velejador, só que ele sempre achou legal, assim, a gente ia pra Paraty, tinha barco a motor, né? E aí ele achava que, pô, era um ambiente legal pra se estar, um esporte legal. Ele influenciou muito a velejar de laser, é muito legal. E você começou num lugar muito parecido com o meu, né? Na Baía de Ilha Grande ali, que é Angra e Paraty. E no laser, né? Que é um barco sensacional. Eu acho que eu comecei a velejar, tinha uns 11 anos de idade, assim, uns 11, 12. E aí eu velejei de laser até na época da faculdade, aí eu comecei a fazer vela oceânica. Fiz um pouquinho lá em Florianópolis, tinha essa vontade de velejar em veleiro maior, né? E aí eu conheci a Caloanã por conta de uma colega minha de colégio, que ela era aluna também. E aí eu vi que ela estava fazendo, achei legal pra caramba. E eu tinha feito na faculdade vela oceânica e parei. E aí eu conheci a Caloanã, foi acho que 2023, e aí virei aluno. Você começou lá com o Marcelão em Floripa, não foi? Foi. Vela de oceano, Marcelo. Eu fiz uns 3 módulos lá, acho que eram 4 módulos. Marcelo é muito competente no que ele faz, cara. Muito legal. Gosto muito. Muito legal. E aí, mas eu nunca tinha feito regata, eu só comecei a fazer regata ano passado. Quando eu comecei a perturbar a sua cabeça. Eu achava veleiro um negócio assim, pra você meio que dar uma descansada, assim, pra dar uma volta. Aí assim. você foi pro outro extremo, do outro estresse extremo, total. que é um estresse, Mas é um estresse diferente, assim, dá uma sensação estranha, assim, que você sai mais relaxado aqui quando você entra, pelo menos pra mim. Eu gosto bastante. Competir na vela é maravilhoso. E pegar a ideia da Caloanã em si, né? Porque você não trabalhou sempre com vela, você trabalhava no mercado corporativo com outras coisas. Então, cara, Caloanã, trabalhar com vela sempre esteve ali no meu imaginário, assim, no meu desejo de vida. Na verdade, eu tinha um desejo de trabalhar com esporte. Durante 25 anos, eu trabalhei com tecnologia para a área de educação. Eu era sócio de uma empresa nesse setor, mas eu sempre tive ali na minha... um dia eu preciso ter alguma coisa voltada para esporte. E eu pensava em 3 projetos, basicamente. Formação de atleta, de alta performance, alguma coisa ligada com o futebol ou com a vela. Eram os 3 projetos que eu tinha. Futebol e vela eram 2 paixões. A formação de atleta foi muito influenciada por um amigo meu que trabalhava com isso e estava sempre ali no meu ouvido, vamos fazer, mas não foi para frente. Futebol era um campo minadíssimo e eu preferi ficar como praticante do que como alguém envolvido com o mercado. E a vela não, a vela eu consegui achar um caminho
que eu falei, pô, dá para explorar isso aqui. Então a vela, ela começou, o negócio Caluanã começou na minha vida depois de 25 anos no setor corporativo, onde eu comecei a me questionar em relação da segunda metade da vida. Entendi. O que eu queria fazer com a minha vida depois de 25 anos trabalhando muito no setor corporativo. E eu comecei a perceber que dava para fazer um projeto sustentável, tanto do ponto de vista financeiro como de melhoria de qualidade de vida, se eu fizesse bem feito, com calma, sem exageros, sem assumir maiores riscos. E a Caluanã nasceu assim, depois de um projeto que eu comecei a montar com a minha esposa. Ela me ajudou muito a discutir isso. E aí, num dado momento, eu falei, é a hora. E assim nasceu a Caluanã, cara, um sonho que eu tinha, junto com um momento de vida que estava pedindo alguma coisa nova, uma transição, e com apoio familiar. E aí nasceu a Caluanã. Fácil? Nem um pouco. A transição tem uma característica que eu acho muito, muito curiosa, que é o seguinte: você deixa de ser bom naquilo que você era e passa a ser questionado na tua nova função. Entendi. Você sair do mercado corporativo, onde você tem 25 anos ali, que você já está estabilizado, que o mercado te conhece a tua empresa, teus funcionários te conhecem, teus clientes te conhecem, e aí você surge num mercado onde ninguém te conhece. Eu era um praticante. Eu não era um instrutor, eu não era um competidor, eu não era nada disso, eu era simplesmente um praticante. Um belo dia aparece uma escola de vela chamada Caluanã, com um cara chamado Léo, que ninguém conhece. Você precisa se provar. E junto com isso traz uma energia incrível, né? Porque é o desafio, é aquele F5 que você aperta na sua vida que vira um desafio novo. Sim. Então foi isso, cara, necessidade de uma transição com uma oportunidade legal aí de ir para um caminho que tinha a ver com a minha natureza. Eu gosto muito também de ter a base ali na Guarapiranga, né? Isso facilita demais, assim, quem mora em São Paulo consegue chegar ali 40 minutos, uma hora e fazer um esporte também ao ar livre, assim, né? Um negócio bem legal. E entrando assim um pouco nessa parte da regata, você sempre competiu ou você lembra mais ou menos quando você começou a competir ou não teve essa... Então, cara, a competição, eu acho que ela esteve presente na minha vida desde sempre. Competição em esporte, né? Eu lembro que a minha primeira competição, eu era um garoto, eu era um molecão de, sei lá, 7, 8 anos, e eu comecei a competir em natação. Foi a minha primeira memória. Não sei se teve algo antes, mas a minha primeira lembrança é essa. Uma prova de natação no Flamengo. Foi a minha primeira vivência assim, com competição. E depois o futebol entrou na minha vida, cara, e não saiu mais. Só foi sair com 45 anos por conta de cirurgias que eu tive fazendo no joelho. E eu competi no futebol a vida inteira. Entendi. Então a competição sempre esteve muito associada assim, à minha vida esportiva. E na vela também. Eu sempre corri regata. Comecei correndo regata com meu pai lá atrás. E depois fui começando a correr as regatas comigo, com meus amigos, com o que dava. Porque a vela tem essa questão da tripulação, né? Hoje eu formo uma tripulação muito rápido. Primeiro que eu tenho um celeiro de velejadores, que é a própria escola. Eu tenho hoje uma equipe oficial, que é a equipe que corre a regata dos principais campeonatos comigo, que é formada por velejadores super experientes. Então esse problema da equipe foi resolvido aí de alguma forma. Mas a competição sempre esteve presente ali, mesmo com essas dificuldades de ter que arrumar um barco, arrumar equipe, mas a gente sempre dava um jeito. Então fiquei muito tempo competindo na região de Angra, Rio de Janeiro, né? Ou no meu barco, ou no barco do meu pai, ou no barco de amigo, mas sempre com esse viés bastante amador. E quando a escola nasceu, eu comecei a ver a competição como um marketing para a escola. Que era o seguinte: você sabe do quanto eu admiro um dos projetos aí, que é a Aliança Jiu-Jitsu, do Fábio Gurgel. E eu me espelho muito no que foi feito ali. Lógico, fazendo as minhas adaptações, mas
ali eu acho que tem uma história muito bonita para contar, que foi a criação de uma equipe de alta performance. Essa equipe de alta performance fez com que o nome da Aliança ganhasse destaque e com isso começasse, tem outros aspectos ali envolvidos, mas começasse a atrair adeptos. E a Caluanã está indo pelo mesmo caminho. Guardadas as proporções, a gente viu na competição um caminho sério e importante para o crescimento da escola. E o primeiro passo nosso foi descobrir um barco que fosse realmente competitivo. Com a ajuda do meu querido amigo falecido Felipe Martins, a gente descobriu um barco que é o Skipper 30, que já tinha uma história linda aí por trás de competição, tendo sido já campeão na ORC, na RGS. E aí a gente começou esse projeto. Como é que a gente faz para ter uma equipe realmente competitiva em alto nível dentro da classe RGS, que é a classe que a gente se propõe a participar. Então a gente trouxe esse barco, junto com esse barco a gente montou uma equipe. A gente montou uma equipe de velejadores que estavam em outros barcos, mas que tinham o perfil que a gente queria. Né? E aí a gente hoje tem uma equipe formada, eu, Ícaro, Paulo, Vitinho, Pedrão. Somos os 5 ali que são os fixos da equipe. E, cara, a competição pra gente virou algo muito sério, por conta dessa necessidade de trazer a marca Caluanã como uma marca vencedora. E a gente teve muita competência nesse caminho, porque a gente acabou sendo, no ano passado, campeão da Semana de Vela de Ilhabela, campeão do Circuito Rio, campeão brasileiro na RGSB. Então, aquilo que a gente se propôs a competir, a gente foi até além do que a gente tinha colocado como meta. Esse ano a gente teve o Campeonato Brasileiro já, fomos vice-campeões brasileiros, perdemos no último dia da competição, o título no último dia, mas ser um vice-campeão brasileiro também é um negócio assim, espetacular. E, cara, e a competição, assim, do ponto de vista de marketing é isso, é levar valor para a marca, para eu conseguir atrair novos adeptos e desenvolver tanto a escola como o mercado da vela. E tem a competição do lado pessoal. A competição do lado pessoal, ela traz para mim uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, eu acho que eu também já conversei isso contigo, eu tenho muito aquela questão das virtudes cardinais como virtudes reais para o meu dia a dia. Então, você trabalhar lá coragem, sabedoria, temperança, justiça, acho que isso está muito presente na competição, né? A gente quando compete do ponto de vista, compete na vela, se você parar para pensar nessas virtudes assim de forma destacada, pega ali a coragem. Pô, cara, você competir num ambiente em que a natureza manda, você precisa ter coragem, você precisa respeitar aquilo ali. Outra coisa, coragem de se expor, coragem de estar vulnerável. Você está competindo contra outros. Competir, você pode se ganhar, você pode acabar em último. Então você tem que ter coragem de se expor dessa forma. Então tem uma quantidade aí de elementos que só me aproximam da competição. Ao contrário, eu não me vejo longe. Eu vou tentar competir, me manter saudável para competir até quando der. Legal. A competição é muito, muito viva assim na minha vida. Legal. E foi um resultado super rápido também, né? Se for ver da Caluanã se destacar tanto assim nesses campeonatos. Desde a origem da escola, tem pouco tempo, assim, né? Foi super rápido essa evolução. Foi muito rápido. A equipe de competição é nova. Pra você ter uma ideia, ela nasceu, a equipe mesmo de competição, todo mundo já competia, só que em barcos separados. A nossa equipe de competição, ela tem 1 ano e meio de vida. E a gente ganhou muita coisa aí de forma realmente muito rápida. Eu atribuo isso basicamente a 2 coisas. Primeiro, a equipe. Sabe aquela coisa de perfil complementar? Aconteceu. Não foi milimetricamente calculado, não. A gente montou uma equipe com perfis muito complementares, que deu a bordo uma conexão e uma energia sensacionais. Então a nossa equipe hoje é uma equipe formada por velejadores muito competentes,
técnicos, doentes por Vitória e amigos. Então tem um respeito, tem uma admiração ali mútua. Que você fala assim, sabe? Sabe aquela história do cara tá correndo pelo outro? Sim. Acontece muito na nossa equipe. A gente se admira como pessoas e velejadores. E o outro, cara, foi o trabalho que o Felipe me ajudou a fazer, que foi esse trabalho de buscar o melhor equipamento. Então a gente foi em busca, a gente não... Ah, não, esse barco tá bom. A gente sabia o barco que a gente queria. Entendi. A gente foi procurar onde é que esse barco tá. Tá em Ilhabela. Vamos lá que a gente precisa comprar esse barco. Que vela que a gente quer? E aí o pessoal da Quantum, na figura do Dudu Arabedian, do próprio Felipe, do Beto Paradeda, deram suporte pra gente. Sensacional na construção do enxoval. Então foi isso, cara. Foi uma união ali de uma equipe muito competente com um equipamento também muito certo. Legal. Foi legal. E eu queria falar um pouco também sobre os valores da Kalonan, assim, que eu acho que é uma coisa que você também preza bastante, coloca ali no Instagram e tudo mais, né? E eu acho que tem uma sinergia muito grande, até pelo propósito de patrocinar a equipe nessa travessia. E também eu faço alguns paralelos assim, com cultura corporativa, assim, que você consegue trazer alguns valores que as pessoas que se relacionam com a empresa ou com a marca, elas vão se identificar, e você vai potencializar as coisas, ou vai ser até uma forma de repelir as pessoas que você não quer que estejam ali perto, né? Sim. Eu queria entender assim um pouco qual a sua visão quando você pensa nos valores da escola, assim, o que você traz dessa parte. Cara, os valores da escola, eles também estão de alguma forma conectados com as virtudes cardinais lá que eu te falei. A gente trabalha com uma coisa que tem dois extremos. Você tem o entretenimento aqui e você tem o risco aqui. Risco de vida. Então a gente tentou criar valores que aproximassem esses dois extremos de forma saudável. Então um dos valores, que é um dos mais importantes para mim, que é o prevenir, né? Que é trabalhar com prevenção, que é trabalhar como guardião das boas práticas para evitar acidente e aumentar o bem-estar. Esse para mim, cara, você vive o nosso dia a dia lá, você sabe que a gente tenta ao máximo estar sempre com nossos equipamentos de salvatagem redondos, os barcos no melhor que a gente conseguir botar de manutenção. Então prevenir para a gente é fundamental, prevenir acidente, mitigar o risco. Outro que eu acho muito importante também, que é o agir pelo certo e não pelo conveniente, que é também uma forma de conectar a história lá da justiça, do estoicismo, né? Cara, agir pelo certo sempre, porque a gente compete. Se competição é algo tão sério pra gente, a gente tem que competir de forma justa e a gente tem que ser correto na forma como a gente se expõe. Então assim, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser da forma certa e não da forma conveniente. Quando a gente está dando aula, tá lá, 5 de vento, dá para dar aula? 3 nós de vento, dá para dar aula? O que seria conveniente para a gente? Dar a aula. Você não bota alunos engargalados no futuro. Só que o que é o certo? É a experiência do cliente, é a experiência do aluno. Então, esquece. A gente só vai dar aula se for numa condição adequada para o aluno. O problema da agenda da escola é um problema meu. Não é? Então, essa questão do agir pelo correto e não pelo conveniente é uma coisa muito séria para a gente. Outra, que é o terceiro valor, que é o estudar e compartilhar. A vela, você sabe bem, é um mundo riquíssimo de conteúdos teóricos, tanto do ponto de vista da vela como de navegação, né? Você tem navegação é um mundo à parte, a vela é outro. Então tem que estudar, tem que entender tecnicamente o que está fazendo. Tem um caso assim, né, que eu acho muito interessante, que é a históda da só fazendo um parênteses aí. O parênteses da questão técnica
versus um instinto, né? O próprio Fábio Gurgel dá numa entrevista dele que quando você joga um copo d'água na cara da pessoa, qual é o instinto da pessoa? É botar a mão na frente, só que não vai adiantar de nada, porque a água vai passar e vai te molhar. E a técnica é você esquivar e a água passar. Na vela a gente vive muito isso. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente há pouco tempo. E quem te dá a técnica é o estudo, fazendo a conexão. O balão, a gente estava velejando de balão, o barco atravessou. Não foi um diabo chinês, então menos mal, mas foi aquela atravessada do timoneiro ter dado uma vacilada, orçou demais, o balão ganhou muita força, o barco deitou. Sim. Nessa hora, você tem a técnica e você tem o instinto. O instinto te diz o quê? Se segura para você não cair na água, se segura no que der. E foi o que aconteceu. O trimmer do balão se segurou no guarda-mancebo e segurou no cabo. Ele tinha que ter folgado o cabo. Sim. Enquanto ele não folgasse, enquanto ele estivesse atuando com instinto, a gente não ia sair daquela situação. Quando ele folgou o cabo, o vento escapou do balão, o barco ficou em pé e a gente conseguiu retomar o que a gente vinha propondo fazer. Então é isso. O estudo na vela não é só uma questão de conhecimento técnico pelo conhecimento técnico, é o conhecimento técnico para impedir que, numa situação de emergência, de quase acidente, você tenha a técnica e não o instinto atuando. Então, estudar e compartilhar, levar isso para as pessoas. E por fim, a competição. A competição para a gente é um valor, como eu já falei, para não ser repetitivo, mas competir é uma forma da gente se desenvolver como pessoa e como profissionais, é uma forma da gente expor a marca da escola e é uma forma da gente construir repertório para levar para os alunos. Então esses são os 4 valores: competir, prevenir, estudar e compartilhar, e agir pelo correto e não pelo conveniente. E o estudo ajuda muito também na parte de competição, né? Muito. O velejador que ele tem essa cabeça de entender, por exemplo, regulagem de vela de uma forma mais precisa, ele também vai conseguir contribuir mais para o time e performar mais. O conhecimento técnico na vela, eu participei de uma clínica agora com a Quantum, e com a clínica de HPE, né? E o instrutor, ele virou e falou assim: eu acho engraçado que chega aqui na teoria, o pessoal quer que a teoria acabe rápido. Mas chega na prática, o que você vai fazer na prática é o que você está aprendendo aqui na teoria. Sim. Aí o cara olha e fala assim: pô, mas por que aquele barco anda tão mais do que o nosso? Aí o cara costuma botar o problema no barco. Esse barco tem alguma coisa errada. O barco está perfeito. Quem está no barco é que não está sabendo usar as técnicas certas para tirar o máximo daquele barco. Então estudar, cara, na vela, eu acho que é um caminho meio mandatório, sabe? Para quem quer competir em alto nível. Se você quer cruzeirar, passear, que é super saudável também, com um nível ok de informação você vai. Mas para competir em alto nível de forma segura... Eu acho que pode ser meio pessoal, mas quando você começa a competir, sua cabeça muda um pouco e aí você não consegue olhar mais as coisas daquela forma mais desleixada, assim, sabe? É o que você vive. Quando eu pego agora ali o barco, por exemplo, para dar uma volta, me incomoda muito se tiver desregulado alguma coisa, se a vela não tá rodando. Eu tento velejar como se estivesse quase que em regata. Assim, isso, mas você nunca mais... Você sabe, você sabe que tá errado. Tá errado, Você vai corrigir. Pô, um clássico que eu vejo, o cara velejando, a valuma da Genoa. Aí você olha e fala assim: pô, meu amigo, só dá uma caçadinha na bicha. Às vezes o cara não sabe nem o que é a bicha. Dá uma caçadinha na bicha que vai fechar, mas não caça muito não para não fazer colher. Sim. Então dá uma arrumadinha. Sim. Então assim, como você tem a informação e o conhecimento, você vai lá e ajusta. Levando para o mundo corporativo, você consegue, cara, na tua empresa, saber que um negócio não está exatamente como tem que ser, ignorar? Não, possível. Cara, isso aí te leva para a vida. Não, com certeza. Eu acho que assim, inclusive, eu consigo gerar vários paralelos para até a própria Collecta quando eu comecei a competir, assim, na Caluanã. Eu acho que tem uma coisa específica que é ficar incomodado em perder, assim, sabe? Eu fico muito incomodado. Eu acho que eu comecei a ficar mais incomodado ainda quando eu comecei a velejar com você regata.
que você fica muito incomodado. Eu acho isso legal. É um traço positivo, porque você tá lá, você se preparou, tá com o time correto, você tem que dar o seu melhor. Se tem alguma coisa que tá no seu controle que não tá funcionando do jeito que deveria, você tem que estar incomodado com isso, né? E também isso acho que gera uma valorização até da vitória. Você gosta mais ainda de ganhar, dá um gás diferente, assim, sabe? Então eu acho que isso foi uma coisa bem legal, assim, que eu acho que reforçou assim, um perfil que eu já tinha de querer competir. Isso na escola, por valorizar a competição, eu me senti mais assim, acolhido, assim, sabe? Tá no lugar certo. De valorizar querer competir, valorizar querer ganhar, sabe? Eu gosto disso. E valorizar, cara, é uma coisa muito louca, mas valorizar a derrota também, né? Porque a derrota é rica. Sim. Eu li um livro do Michael Phelps, que ele fala o seguinte, que o grande foco dele era a construção de um legado de vitórias. Ele não queria ganhar um campeonato, ele queria ter consistência nos resultados dele. E ele começou a perceber que ele só ia conseguir ter essa consistência em resultado, porque ganhar uma vez pode ser fruto de sorte, pode ser fruto de azar do teu competidor. Ganhar uma vez, não estou desmerecendo, super importante. Agora, a consistência numa construção do legado de vitórias, ele passa, segundo o Michael Phelps, e eu acredito muito nisso também, em avaliar a sua derrota. Sim. É um negócio que eu gosto muito também daquela prática de fazer o debriefing um dia depois da regata. Tem que olhar o que errou. Isso é super legal. E aí olhar detalhadamente, vamos ver o percurso inteiro, aqui a gente vacilou nisso, porque por mais que você não tá buscando perder, né? Quando você perde, você tem que entender o que aconteceu, minuciosamente para não se repetir. Exatamente. Igual quando você está vendendo, assim, quando a gente perde uma venda para um cliente, putz, isso aqui estava errado, a gente não vai fazer de novo, isso aqui a gente comunicou diferente, muda isso no material, aborda a outra pessoa de um outro jeito, né? Você quer obviamente sempre vender, né? Mas quando dá errado, você tem que entender o que aconteceu de errado. Essa é uma cultura muito, assim, no setor corporativo que eu fiquei aí durante muitos anos da minha vida, até mais anos no corporativo do que na vela, tinha muito isso. A minha equipe de vendas, era engraçado isso. O cara que mais vendia era o cara que mais voltava no debrief da derrota. Esse cara sempre arrebentava. Inclusive eram duas meninas. Elas ficavam tão incomodadas com a derrota, com ter perdido aquela oportunidade, que elas iam no cliente, elas iam no material, iam no produto, elas davam um jeito delas de fazer algum diagnóstico que ela pudesse fazer uma evolução para o próximo. Pô, cara, isso é fundamental. E tem um exercício de humildade grande aí. Sim. Porque você precisa voltar para ver o que você errou. Que é inclusive o que me incomoda quando tem alguém que, sei lá, tá em outro barco, velejou com a gente, ou às vezes até no mesmo barco, começa a culpar o barco. Sabe, é um clássico. É um clássico. Não, mas o 50 não orça tanto quanto o 24, né? Não, mas o cabo, sei lá o que, isso me deixa irritado, assim, sabe? Que, aí você vai ver, sei lá, a gravação, só que não tem nada a ver com o barco, a pessoa fez um monte de burrada, mas ela não consegue reconhecer para evoluir. E ela coloca a culpa em alguma coisa. Isso acontece bastante no meio corporativo também. É muito. Caramba, na vela é inacreditável. Eu vou te falar outro caso. A gente correu o Campeonato Paulista de J24 no ano passado. O 50 não menos que o 24. O 50 ganhou. Então. O 24 andou atrás. Então. Para quem não sabe, o 50 e o 24 são os dois barcos da escola. Sim. O 50 andou na frente. Tava melhor tripulado. Tava com uma tripulação redondinha. O 24 tava pior tripulado. Cara, barco ruim é barco ruim. Sim. Isso é uma história. Você pode botar a melhor tripulação no barco ruim, que o barco vai melhorar, mas a tripulação não vai salvar a ponto do cara, só andava atrás, agora só anda na frente como da tripulação. Barco ruim é barco ruim. Sim. Agora, barco bom, mal tripulado, pode virar um barco ruim. E não adianta botar a culpa no barco. É um negócio, cara. Você tem um baita negócio na mão. Se você tem as pessoas erradas ali, a tomada de decisão vai ser errada. Se o cara não tem conhecimento do que ele está fazendo, do mercado que ele está, ele vai tomar as decisões, ele vai propor ações que não vão te levar onde você quer. Sim. É a mesma coisa. É muito parecido. É muito parecido. E Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é a vela para você? Como é que você leva... Eu sei que você já falou da parte de competição, da questão dos valores.
Mas na collecta, o que você tira, alguma coisa que veio da vela, que você conseguiu de alguma forma levar para a cultura ou para os processos da empresa? Legal. Tem alguma coisa nesse sentido? Tem bastante. Eu acho que assim, a gente tem vários valores em comum, que eu comentei, né? Um deles é essa parte de ética acima de tudo, assim. Então, isso é super importante. Então, não fazer nada de errado, né? Um aluno, por exemplo, ali bater uma boia e não sinalizar ou largar errado, porque é o nome da Caluanã que está em jogo também, né? Eu levo isso para a collecta também, assim. Então, eu vejo que na collecta tem isso que eu trouxe da vela também, que é ter essa seriedade muito grande com relação ao que é certo e que é errado. Essa parte de conhecimento, eu incentivo todo mundo o tempo inteiro a ler coisa nova, empresto livro, a gente tem até uma mini biblioteca aqui, curso o tempo inteiro, porque se você for ver a diferença hoje, por exemplo, de alguém que trabalha no marketing da collecta ou alguém que trabalha em um concorrente, com certeza você vai ver uma diferença de conhecimento de mercado gigantesca, né? Independente de qualquer senioridade, a pessoa entende inteligência artificial do mercado de crédito e cobrança com nível de detalhe que outras empresas você não vai enxergar. Então eu prezo muito por isso também, e foi algo que eu acho que a vela me trouxe, né? Reforçou. Acho que é o que eu já tinha, que a vela reforçou positivamente, né? Então, quando eu comecei a velejar de forma mais competitiva, eu comecei a ficar curioso e incomodado para regular melhor vela. Você até me emprestou um livro lá que eu li de regulagem de vela, para cada cenário, para cada vento, para cada ângulo. Então, hoje, por exemplo, se eu entro numa reunião para falar em inteligência artificial, eu falo detalhadamente de todos os aspectos possíveis, como que aquilo influencia ou não no mercado de crédito e cobrança, que é o nosso mercado de atuação. E aí a parte da competição também. Eu acho que eu sempre fui competitivo, mas depois que eu comecei a correr regata, eu fiquei mais. Com certeza, assim. Eu fico muito incomodado de perder, assim. A gente está criando um projeto que tem uma responsabilidade grande da empresa dar certo. A pessoa vem trabalhar aqui, ela está colocando a carreira dela em risco se a empresa não der certo, né? Ela tem também uma expectativa de crescer com relação à remuneração, a aprender, a se desenvolver, né? Para isso se tornar um ativo financeiro que muda a vida das pessoas que estão vindo trabalhar aqui. Então, competir é importante por causa disso, porque você tem que fazer as coisas darem certo, né? Então, acho que tem essa troca de valores que ajuda bastante. E acho que a vela foi entrando na minha cabeça de uma forma que agora é difícil de tirar, assim, sabe? Eu até comentei com você esses dias, eu fiquei um tempo sem velejar esse ano, uns 2, 3 meses, eu tava sentindo falta, assim, sabe? Eu acho que ela tem uma... Quando eu tô muito estressado, eu vou velejar, eu viro outra pessoa depois, assim. A minha esposa até fala assim, pô, você não tá querendo velejar e tal, marca aí, vai velejar lá com o Léo. Porque, pô, pra mim é um prazer gigantesco velejar, assim. Eu saio de lá, pô, com a alma lavada, assim. Né? E durante todo o processo muito legal. E eu acho que tem um negócio legal, social também, que eu quero envolver cada vez mais a vela com o corporativo, com o pessoal, que no final, para mim, eu trabalho tanto que o meu corporativo e o pessoal ele vai virando quase que a mesma coisa, assim. Então, pô, tem amigo ou fornecedor ou cliente que eu quero levar para a vela também. Sim. Que eu quero mostrar experiências legais que ele pode ter velejando, como que isso pode impactar positivamente numa construção de time, né? Pô, tem total a ver, assim, sabe? Então, acho que tá até um pouco difícil já de dissociar as coisas, assim, meio que virou uma coisa só. Esse lance da construção de time, a vela cara, é uma ferramenta incrível. Super legal. Tanto pro bem quanto pro mal. Uhum. Você consegue perceber ali quem não... Tem um livro chamado Cultura de Excelência em Serviço. Uhum. Que o cara fala assim, né? Você tem o detrator e o promotor, né? No cliente, e você tem o detrator e o promotor na tua equipe também. Sim. E o detrator na sua equipe, não necessariamente ele fica claro quem é o detrator. E esse cara tem um potencial, mesma coisa que o detrator cliente tem, é o mesmo potencial que esse cara tem de destruir a sua equipe. E na vela, quando você coloca, porque a vela é um prazer incrível, mas ela tem os seus momentos de estresse a bordo. Sim, pra caramba. Você tem aquele momento em que o vento está quebrando e está todo mundo tenso. Sim. E o detrator aparece. Ele se entrega. Porque ele começa
a deixar ali a natureza dele aparecer e ele vai começando a colocar as falas, que são aquelas falas que você não quer ouvir. Que é, eu faria diferente. Por mim não era nada disso. Eu não iria por esse caminho. O que aquele cara ali está fazendo está errado. O cara aparece de uma forma muito clara. Quando você coloca... Quando está velejando num ambiente controlado, tudo bonitinho, tal, sol, 6 nós, aquele negócio lindo, não aparece porque o cara está curtindo. Aperta. Bota um pouquinho de onda. Bota um pouquinho de vento. Começa a exigir um pouco mais. O medo que está dentro dele, por conta de tudo que ele está vivendo e que aquilo é muito novo para ele não domina a vela, rapidamente ele começa, você identifica. Sim. Esse aqui, eu tenho que tomar cuidado com esse cara. Sim. Tem um perfil também, que você acabou não comentando, que às vezes eu pego também, que me irrita demais. Quando a pessoa, eu acho que te irrita também, quando a pessoa, a gente está na regata e a gente não está indo bem. E a pessoa ela começa a desistir ali no meio ou começa a reclamar. Sabe aquela pessoa que ela não está incomodada que você está perdendo. Ela não está tentando tirar mais um gás ali para arrumar, para tirar mais do barco, sabe? Isso aí me irrita bastante também. É perfis, né? Você tem o perfil do cara que é competidor na essência e não quer perder e não vai desistir. Ele só vai desistir quando não tiver... Ele não vai desistir. Ele vai esperar acabar. Ele não vai desistir. E você tem o perfil do cara que é mais resiliente. Ele não vai desistir, mas ele também vai ficar um pouco com um temperamento um pouco mais equilibrado. Mas ele está tão incomodado quanto aquele que está muito efusivo ali. E você tem o que desiste. Começa a falar de outros assuntos também. E aí ele se disfarça nessas coisas. Ele vira o piadista, ou então ele vira o mal-humorado, ele vira o mudo, aquele cara que fica mudo, ele vira o pessimista. Esse cara serve para um monte de coisa na vida, mas ele não serve para competição. Tem uma outra coisa muito interessante, Gabriel, que é o lance da zona de conforto, né? Que é outro ponto também que eu, ao menos, me policio demais, que é o seguinte: dentro da zona de conforto a gente não faz nada de extraordinário, concorda? Verdade. Você está dentro da zona de conforto, aquilo ali é o que você faz, é o que você está acostumado a fazer. Quando você percebe um cara na sua equipe que ele quer algo além daquilo que ele está acostumado a fazer, esse cara é um valor. Porque ele está aceitando o risco, ele quer provar aquilo ali, ele quer ver se ele é capaz. Esse cara, quando aparece um lá na escola e vira para mim e fala assim: esse teste eu faço direto. Tem alguma função que você queira fazer? Aí o cara vem e fala para mim: eu quero a função tal, dia quebrando. Eu sei que aquele cara é diferente. Esse cara quer ir além do que ele está acostumado a fazer. Sim. Esse perfil, para mim, é o que eu mais gosto. É o cara que tá para jogo. Tá para jogo, é o que você precisa. Sim. Lógico, não é o que você precisa e vai e faz. O que você precisa disso? Eu vou me preparar, me ajuda, e eu vou me expor a esse risco para te ajudar no desafio que você quer. Que é o inverso do outro, né? Sim. Que é o cara que quer ficar na zona de conforto, no primeiro degrauzinho que ele tem ali, ele já, opa, tô fora, vira o pessimista. Tá. Sim, mas legal. E uma coisa também que eu acho que impactou muito positivamente minha vida com relação a Kalanã foi o programa de autonomia, assim. Eu acho que ele dá uma sensação muito legal exatamente da autonomia, de você ir fazendo, você vai falando, pô, eu consigo fazer esse negócio sozinho. Um negócio que às vezes é um barco que é tocado por 4, 5 pessoas, você tá tocando sozinho. É muito legal. Eu acho que é uma coisa importante, sim, que dá pra você trazer algum paralelo no corporativo, que é também criar uma forma de quem tá trabalhando com você, mostrar que a pessoa é capaz. Dar um desafio pra ela vai se sentir bem, ela ganha mais confiança, ela vai criar um desafio maior ainda. Né? Eu acho super legal também. Sabe qual é a coisa que eu mais gosto? É quando um aluno vira pra mim e fala assim: não, Léo, você não precisa ir não. Cara, isso pra mim é a minha entrega. Sim. Falo, legal. Caraca, foi. Imagina. E o que é isso? Nada mais é do que você pensar na sucessão. Sim, exato. O que a gente... Eu não sei, mas o que eu queria quando eu era... Não sei você, mas o que eu queria quando eu estava no meu negócio? Eu queria passar a ser um cara descartável. Sim, eu também. Por quê? Pô, esse negócio não pode depender de mim. Eu vou morrer, cara. Eu vou envelhecer, eu vou ficar doente. Exato. Então, quando você pega e consegue construir um ambiente de entregar o desafio para as pessoas quererem o desafio e quererem e conseguirem entregar, que é a autonomia, sim. Para mim, cara, não tem coisa melhor. Nossa, com certeza.
Legal. É isso. É isso. E aí? Cara, eu queria te agradecer tanto pelo papo e também pela oportunidade de dar essa honra de poder patrocinar a Caluanã. Que isso. Pra mim, eu sempre tive essa vontade, não sei se comentei com você, mas eu sempre quis criar uma empresa de tecnologia que eu tô fazendo. Eu sempre gostei de velejar, porque eu tô velejando bastante também. E eu tenho essa ambição maluca de criar uma empresa que também, igual essas outras que a gente mencionou, impulsione a vela no Brasil, assim, porque é um esporte que eu sou apaixonado, queria que mais gente conhecesse. E começar dessa forma, para mim, é começar com o pé direito também. Então, tudo de bom. Do nosso lado, Gabriel, assim, eu acho que não só a Caluanã tem que agradecer a Collecta, acho que a vela tem que agradecer. Porque empresas como a Collecta que vêm e se colocam como um apoiador de uma escola e de uma equipe de vela, ajuda todo mundo. Ajuda a gente da Caluanã, ajuda as outras escolas, ajuda o vendedor de barco, ajuda o prestador de serviço, ajuda o marinheiro, ajuda todo mundo. Todo o contexto da vela se beneficia quando uma empresa como a Collecta vem e apoia. Porque mantém, não é manter, dá força. Porque manter, a gente consegue se manter, mas quando vem uma empresa e se propõe a patrocinar, a apoiar, é a subida de degrau que a gente precisa, sabe? Para conseguir fazer coisas novas, trazer coisas novas, propor coisas novas. Então, do nosso lado, meu amigo, muito obrigado. Você sabe a importância que isso tem para Caluanã, você sabe a importância que ter vocês a bordo com a gente já conversou sobre isso, então só posso agradecer e espero entregar. No final do dia, o que vale é a entrega lá na regata, a gente conseguir fazer uma regata legal, uma regata justa, limpa, segura e, se possível, com um pódiozinho. Não, com certeza. Imagina como que eu tô patrocinando essa e estando no barco. Eu vou dar o máximo. Mas legal, cara. Obrigado, viu? Obrigado, Valeu. meu irmão.